Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 26 do mês de maio do ano de 2022. E nós estamos aí pelo calendário judaico no dia 25 do mês de Iyar, do ano 5782. Estamos já com 262 dias transcorridos do nosso calendário judaico. E até o pôr do sol, nós estamos aí no 40º dia da contagem do Homer. Hoje nós estamos em Hod de Yesod. E daqui a pouco vamos comentar sobre o significado destes atributos para o refinamento das nossas emoções, da nossa personalidade, bem como também, da nossa alma. Estamos aí em A Tarde com a Torá, trazendo a paraxá semanal, Bechukotai, que significa estando nos meus preceitos, nos meus estatutos, diz o Eterno, e nós estamos hoje no 5º dia da semana, quinta-feira, 5º dia para o Shabat, e então nós estamos na nossa quinta aliá, a nossa quinta leitura da nossa paraxá. Só recordando, a nossa paraxá Bechukotai, a última paraxá do terceiro livro dos 5 livros da Torá. É o livro de Levítico, Vaikra. Então, nós estamos aí, nessa semana, encerrando o nosso livro de Levítico, ok? Baruch Hashem, temos aí para nós no dia de hoje, dentro da nossa aliá, a nossa leitura, nós temos aí sobre a questão ainda na continuidade, da consagração de propriedades ao templo. E nós vamos aí discorrer sobre esse assunto, porque a conexão é sobre o crescimento espiritual e também sobre a questão da felicidade duradoura. E a palavra final da nossa live de hoje, da nossa aula de hoje, com o nosso Rebbe Menachem Mendel, o líder da nossa geração, vai trazer para nós, de uma forma mais clara, mais profunda e elevada, a questão da felicidade duradoura, a conexão com a nossa paraxá semanal. Muitas vezes, nós lemos os textos sagrados, e ficamos aí, envoltos a detalhes, que a paraxá fala, e muitas vezes não compreendemos a profundidade do significado do que está escrito. E aí é aquele famoso detalhe, em que a mala, ela tem o seu cadeado com os segredos, códigos, e somente quem é o dono da mala que pode realmente abrir, o cadeado e revelar os tesouros contidos no interior da mala. E ao remover ou remexer os tesouros escondidos, as preciosidades que estão aí dentro da mala, encontra lá um baúzinho que tem outro segredo, e somente o dono da mala, que conhece o segredo, ele pode abrir então o cadeado do menor baú, e ali ele abre e revela então os ouros, do conhecimento, da sabedoria em níveis ainda mais profundos. Então esta é a realidade, como nós temos aí estudado e temos aprendido, que a Torá, ela realmente, com a Torá escrita, desculpa aí, gente. A Torá escrita e a Torá oral, ela é de fato uma, entre aspas, por assim dizer, é uma propriedade judaica. E por isso que realmente os sábios do povo judeu, os rabinos, têm o código para poder abrir os cadeados e trazer à luz as preciosidades do conhecimento e da sabedoria da Torá escrita e da Torá oral. Então, dentro desse aspecto aí, amados,
O estudar a Torá sem a base judaica do monoteísmo e sem a orientação rabínica é apenas conhecer superficialmente. Por isso, o movimento Bnei Noach Brasil, com a liderança do nosso Rav Yaakov Geranstadid, realmente tem compartilhado conosco o conhecimento, a sabedoria, dando as devidas orientações, o que estudar, como estudar, né, os livros pertinentes, né, aquilo que está realmente dentro da nossa dimensão como não-judeus Bnei Noach. Então, dentro desse aspecto, o que nós temos aí de orientação é que nós precisamos realmente andar passo a passo dentro do seu compasso, para não desvirtuarmos, né, o conhecimento e a sabedoria. E nesse aspecto aí, é para que nós possamos realmente crescermos de forma adequada e não de forma deturpada ou deformada, né? Então, o crescimento, ele tem muito a ver com o nosso crescimento natural, né? O nascimento, o crescimento, o desenvolvimento, etc. e tal. Se a criança nasce e dá para ela, por exemplo, em vez do leite materno, dá para ela, né, já recém-nascida, dá para ela macarronada, a coisa não vai ficar legal, não é verdade? Então, o nosso crescimento verdadeiro, espiritualmente falando, ele precisa seguir o padrão. E nesse padrão significa que nós precisamos de passo a passo, né? Não adianta nada você começar a jornada monoteísta hoje e você já amanhã, por exemplo, querer já entrar de cabeça e tudo dentro do assunto Kabbalah, né? Você tem aí um ano de crescimento, um ano de jornada Bnei Noach, né? E já falaram assim, não, agora eu vou dar aula para você sobre Kabbalah, sobre os livros, né, de Mishnah, Talmud, o Pirkei Avot. Vou adentrar nos conhecimentos mais profundos e vou dar uma aula para você. Se eu não domino o assunto, eu vou pesquisar, eu vou procurar, Não, a vivência, ela precisa ser como o nascimento natural. Deus faz milagres através da ação natural do ser humano. Ou seja, é o desenvolvimento, o nosso crescimento, é o nosso passo a passo dentro da nossa jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica. Não adianta nada você que está no primeiro ano da escola querer amanhã já ser um engenheiro civil e assumir a responsabilidade da construção de um edifício como engenheiro civil, sendo que você não é habilitado para tal. Você não está habilitado para tal. É assim a nossa jornada monoteísta, amados, né? Então, muitas vezes as pessoas ficam procurando pelo em ovo e acaba realmente arrumando confusão, fica confuso e depois sabe qual que é a conclusão? No final, acaba não acreditando em nada. E aí vira, de uma forma simbólica, né? Vira uma pessoa vegetativa na sua vida do dia a dia. Vai para lá, vem para cá, mas não sabe nem para onde vai, nem para onde vem. Vive por viver, né? E ponto final. Então, por isso, a nossa vida ela precisa ter um crescimento verdadeiro dentro do aspecto legal da Torá. Então, é por isso, crescimento, passo a passo, ok? E nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão do crescimento verdadeiro também, dentro do aspecto da consagração da propriedade do tempo, bem como também sobre a questão da Sefirat HaOmer, humildade na vinculação, que é o dia de hoje, Hod de Yesod, né? O que significa humildade na vinculação, e também dentro do aspecto aqui,
a mensagem final do nosso Rebbe Menachem Mendel, né, o líder da nossa geração, o que ele nos fala sobre a questão da felicidade duradoura, sobre a questão da consagração de propriedades ao eterno, ao templo, ao eterno, bem como também sobre a questão dos nossos filhos, né? Qual é a conexão dos nossos filhos nessa história? O Rebbe vai trazer para nós realmente essa conexão, né? Então, por isso, quando nós vamos andando passo a passo, nós vamos realmente crescendo com fundamento, com firmeza, com o devido amadurecimento, com a devida inteligência do nosso intelecto, a mãe das nossas emoções, sendo devidamente, né, coordenada e não descoordenada, coordenada, né, para poder seguir, sem sombra de dúvidas, o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica como Benei Noach, ok? O nosso shalom de hoje vai para a Elizabeth Farias, lá de Recife, Pernambuco, o Ezequiel Sintra de Oliveira, lá de Araraquara, aqui interior de São Paulo, o Matheus de Brito de Limeira, São Paulo, ao casal Cida Santos Silva e o seu marido Ivanildo Silva, de Guarulhos, né, Grande São Paulo, o Claudemir Messias, Goiânia, Goiás, o Raimundo Blox, de Teresina, Piauí, o José Hélio Tavares, de Cachoeira Paulista, interior de São Paulo, o Pedro Fernando, aqui de Bauru, a nossa região, o Ludigero Parolim Risalite, de Três Pontas, Minas Gerais, a Eunice Bezerra Lorete família, lá no Rio de Janeiro, o Jaime André, do grupo Somos Brasileiros de Origem Judaica, Baruch Hashem. E temos aí, né, a Luciana Rodrigues, né, de Marília, que é a nossa região, a Inês Martins, aqui de Pirajuí, a nossa região, né, a Malu, lá de São Sebastião, Distrito Federal, o casal também aqui de Bauru, a nossa região, a Edilaine Minorelli e o Claudemir Jesus da Silva, a Cibele Ludmila para o Mundo Melhor, lá da cidade de Lisboa, Portugal, né? Estão aí também conectados. E mais alguém aí, dá um shalom aí para a gente poder ver se aparece aqui a identificação, para a gente poder falar também, né, o nome e o local da sua procedência, que está conectado conosco aí, ok? A nossa quinta leitura está no capítulo 27 de Levítico, e hoje nós temos aí os versículos 16 a 21, na continuidade da consagração de propriedades ao templo, ok? Então o texto diz assim: se uma pessoa consagra sua casa como algo sagrado ao templo de Deus, o sacerdote estabelecerá seu valor estimado de acordo com as suas qualidades boas e más. O valor estimado permanecerá então aquele que é determinado pelo sacerdote. Se aquele que consagra... Aliás, desculpa, eu estou repetindo aliás de ontem, é o verso 14 que eu li. É o verso 16 ao 21. Na continuidade da consagração da propriedade ao templo, né? Então, versículo 16. Se uma pessoa consagra um campo de sua propriedade hereditária ao templo de Deus, seu valor estimado será calculado não de acordo com o preço de mercado, mas de acordo com a quantidade de sementes requerida para semear o terreno. 50 shekalim de prata para cada homer de semente de cevada. Homer é uma medida de litros e corresponde a 248,9 litros. Então, o valor aqui vai ser estimado dentro dessa questão de litros. O homer, né, de semente de cevada, 248,9 litros. Este é o valor estimado que deve ser pago se o campo é consagrado
imediatamente após o ano do jubileu, Iovelo. No entanto, se o campo for consagrado um certo número de anos após o ano jubileu, então o sacerdote calculará o valor na base de quantos anos ainda faltam para o próximo Iovelo, e seu valor estimado será reduzido de acordo. Se aquele que consagrou seu campo o redime, ele deve acrescentar 1/5 ao seu valor determinado com base no cálculo acima, e então o campo voltará a ser seu. Contudo, se ele não redime o campo e o tesoureiro do templo o vende para outro, esse não mais poderá ser redimido, e assim não voltará ao seu proprietário original no ano do jubileu. Quando então o campo for liberado pelo jubileu, ele voltará para os sacerdotes e será consagrado a Deus como um campo que foi declarado segregado. A propriedade hereditária do proprietário original pertencerá, então, agora aos sacerdotes, ok? Então, segundo o ensinamento, né, racídico, Rambam, Maimônides, ele alicerçado nisso, ele fala que, na realidade, atos de bondade não têm medida fixa. Tudo isso que nós estamos lendo aqui está conectado dentro de atos de bondade, certo? Então, você fazer oferta, doação, dízimos e coisas semelhantes para a manutenção da sinagoga, construção, concertos, etc., etc., certo? Está em conexão exatamente com isso daqui, dos dias do mexicano no deserto, o Beit HaMikdash no templo em Jerusalém, certo? Então, as nossas sinagogas ou as nossas comunidades regionais, tudo aquilo que é feito com a finalidade de doações, ofertas, dízimos, segundo aquilo que você propor realmente com amor e alegria para o fazer, está conectado dentro disso que Maimônides fala. Atos de bondade não têm medida fixa. Então, a base aqui que nós vemos aqui, em que traz para nós aqui, né, dentro desse aspecto aqui, é 1/5, exatamente para que as pessoas tenham um ponto de partida. Depois nós temos dentro da própria Torá a questão que fala sobre ofertas, dízimos e etc. Depois temos lá em Malaquias exatamente as questões dentro desse aspecto todo aí. Então, dentro desse sentido aqui, o que a Torá traz para nós e que Rashi, Maimônides e o ensinamento racídico traz para nós, está tudo conectado em atos de bondade. Então, quando você faz uma doação, quando você faz a sua tzedakah, você está praticando um ato de bondade com justiça. Jamais a justiça está e poderá estar desconectado com o ato de bondade. O ato de bondade está conectado no ato de justiça e o ato de justiça está conectado com o ato de bondade. Então, quando a pessoa, ela voluntariamente, ela faz tzedakah, ela faz a sua doação, ela faz a sua oferta, o seu dízimo, etc. e tal, então precisa sempre ser de forma voluntariosa e com amor, para que o ato de bondade esteja em conexão com o ato de justiça, bem como o ato de justiça esteja em conexão com o ato de bondade. Ou seja, são dois elos que não se separam. Quando se faz separado, a coisa não dá muito certo, porque aí entra a inclinação, a má inclinação, e as pessoas muitas vezes se envolvem em fazer, entre aspas, atos de tzedakah apenas para aparecer, e não realmente como atos de justiça alicerçado em atos de bondade alicerçado em atos de justiça, ok? Então, por isso, Rambam fala que atos de bondade não têm medida fixa. Então, é dentro desse aspecto que, de fato, nós somos chamados a
a esse sentido aqui. Isso está conectado exatamente dentro da questão de crescimento verdadeiro. O crescimento verdadeiro, ele vai fazendo com que nós, passo a passo, mantendo o nosso compasso, né? Ou seja, andando dentro dos nossos limites, andando dentro dos conhecimentos que nós vamos adquirindo no nosso dia a dia, dentro dos conhecimentos que vamos adquirindo através das orientações rabínicas e dos livros, né, em que o nosso Rav, Yaakov Gerenstad, né, orienta a estudarmos para crescermos no conhecimento e sabedoria e compartilharmos com os nossos amados Benei Noach, certo? Então, dentro desse aspecto, o crescimento verdadeiro, ele vai seguindo com fundamento, com o devido amadurecimento, né? E quando chegam aí os tempos turbulosos, né? Os tempos turbulentos, né? Nós estamos firmes, estamos firmados. Então, nós temos condições realmente de suportarmos as tempestades, os ventos tempestuosos, as grandes ondas e por aí afora vai, as adversidades, os desafios, etc. e etc. Então, é nessa forma que nós precisamos andar, ok? Então, a nossa paraxá dessa semana, Bechukotai, né, nós temos no seu princípio exatamente o que significa Bechukotai, né? Andai nos meus estatutos, nos meus decretos, nos meus mandamentos e seguires, né? E assim seguireis os meus estatutos, diz o Eterno. É dentro desse aspecto que Bechukotai traz para nós exatamente o encerramento do livro de Levítico, Vaikra, certo? Então, os nossos mestres, eles nos falam que quando nós estamos aqui, se tu seguires meus estatutos, então nós temos aqui exatamente a expressão seguir. E dentro dessa questão seguir está implícito progredir. Então, seguir e progredir também são dois elos inseparáveis. Não há como verdadeiramente andar nos caminhos do Eterno, ou na nossa jornada monoteísta, seguir os estatutos do Eterno, né? O estudo da Torá, os seus mandamentos, as 7 leis universais, etc., né? Sem progredir. Esse seguir, que também significa progredir, é exatamente o passo a passo no crescimento verdadeiro. A pessoa pode seguir sem progredir? Sim. Vai ser um crescimento defeituoso. Vai ser um crescimento que não tem aquele amadurecimento que quando chega as tempestades, quando chegam os obstáculos, os desafios, as pessoas normalmente desistem rapidamente, porque não estão se alicerçando adequadamente, através de um crescimento verdadeiro. Então, quando nós temos aqui, na nossa paraxá Bechukotai, se tu seguires meus mandamentos, e seguir está implícito progredir, isto é crescimento verdadeiro. Então, dessa forma, né, os nossos sábios falam nesse ensinamento que várias fontes, vários estudos, vários sábios usam o mesmo procedimento no ensinamento, que seguir está implícito progredir, certo? Os meus estatutos, como se refere aqui a nossa paraxá da semana, se refere a uma categoria particular de mandamentos, mitzvot, referida como ruká, ou rukim, né? Estatutos, ou preceitos, ou decretos, rukim. Esses rukim, né? Esses preceitos, essa categoria de mitzvot, rukim, eles nem sempre são compreensíveis pela mente humana, certo? Nem sempre são compreendidos dessa forma. Por exemplo,
temos aí explicitamente para o povo judeu não acender fogo nos dias de Shabat, né, no Shabat. Por que não acender fogo no Shabat? Então os sábios falam que não tem uma explicação assim que, pá, é por causa disso, pronto, todo mundo entende tranquilamente. Então é um hukim, são decretos nem sempre compreensíveis pela mente humana. O Eterno diz, façamos. Né? Então é isso que os judeus responderam também para o Eterno, com referência ali no Monte Sinai. Outro tipo de mandamento hukim, ou decreto, é a questão da vaca vermelha. A vaca vermelha, ela sendo ofertada e depois queimada completamente, as suas cinzas servem como banho ritual de purificação. Mas o sacerdote que é responsável para separar as cinzas da vaca vermelha, quando ele termina o trabalho, certo? Ele está ritualmente impuro. E ele precisa fazer realmente o ritual de pureza, que é exatamente o mikvê. Ele vai ter que entrar no mikvê para fazer o seu banho ritual de pureza, para depois realmente seguir no seu cotidiano tranquilamente, porque estará ritualmente puro. Então, aqui esse mandamento hukim, os sábios falam, as cinzas da vaca vermelha purifica aquele que está precisando de fazer a sua purificação. Mas ela impurifica o sacerdote que trabalha para separar as cinzas. Então, um decreto que não é nem sempre compreensível pela mente humana. Então, é dentro desse aspecto aqui que fala sobre a questão de hukim, né? Isso daí serve para nós o quê? Para nós entendermos isso. Muitas vezes, né, principalmente o Benei Noach, ele começa a sua jornada monoteísta e ele quer saber de tudo ao mesmo tempo, né? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Que nem aquela criança que mal começou a falar e o pai dá uma ordem para ele. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Até onde o pai consegue explicar, ele explica. Depois chega num ponto que ele não consegue mais explicar, ele fala para o filho, faça o que eu estou mandando e pronto, final. Não tem como explicar isso. Só faça. Entendeu? Então é a mesma coisa, né? O pai diz para o filho, não põe a mão no fogo. Aí o filho diz, por quê? Aí o pai fala, porque vai queimar a tua mão. Aí ele fala, mas por que vai queimar a minha mão? Aí o pai fala, faça o que eu estou te mandando e ponto final. Então, é a mesma coisa dentro desse aspecto aqui. Tem coisas que realmente nós não estamos aptos para explicar e nem para entender no momento. Por isso, nos dias de Mashiach, realmente ele revelará, né, conhecimentos profundos, realmente sem limites, e aonde que nós vamos compreender o que não compreendemos na atualidade. Então, simplesmente diz o Eterno, faça, ponto, acabou. É melhor obedecer a Deus do que desobedecer a Deus, não é verdade? Então é isso daí que quer dizer. Então, dentro desse aspecto aqui, o que está implícito é que o crescimento pessoal depende da interiorização das lições dos decretos de Hukim. Ou seja, nós realmente sermos agradecidos a Deus porque Ele tem nos dado realmente mitzvot, mandamentos. Aquilo que é compreensível, compreendemos, os sábios explicam, nós recompartilhamos e vamos seguindo em frente. Aquilo que não tem como explicar, os sábios também não sabem como explicar, muito menos nós, como Benei Noach, né? Não é verdade? Então vamos em frente, vamos fazendo o nosso crescimento ser verdadeiro no nosso dia a dia, ok? Baruch Hashem. A Solange Cândido, aqui da próxima região de Ribeirão Preto, também chegou por aí, shalom, shalom. Na nossa paraxá também, nessa semana até aqui, nós temos visto sobre a questão sobre
o escrever e o talhar, né? O escrever na pedra e o talhar na pedra. Então, os nossos mestres trazem para nós realmente o talhado em nossos corações. O contraste da diferença entre escrever e talhar nos permite apreciar o significado interior exatamente dos decretos Hukim, que nem sempre são compreensíveis pela mente humana, e a influência que elas têm sobre nós. Primeiramente, nós precisamos diferenciar ou discernir o que é escrever de talhar, né? Então, a grande diferença que nós já podemos iniciar aqui, segundo os nossos sábios, é que escrever é uma situação, talhar é outra, e talhar, ela envolve um trabalho mais árduo do que escrever. Então, escrever também é considerado uma das 39 categorias de trabalhos proibitivos que o judeu tem no Shabat, né? Então, no Shabat, uma das categorias, né, que os judeus não podem fazer é escrever. Então, quando chega já a proximidade do Shabat, né, para entrar no sagrado dia do Shabat, então os judeus já literalmente eles já se desfazem até de caneta, lápis, nada no alcance, já não tem mais caneta, lápis, nada, porque não vai escrever absolutamente nada no dia de Shabat. Não se pega em caneta, lápis ou algo semelhante, ok? Mas a quantidade de esforço necessário para escrever não pode ser comparada àquela necessária para talhar, né? Então, escrever, no sentido de esforço humano, é bem inferior àquilo que é exigido quando se vai talhar realmente, ok? É um trabalho mais árduo. Então, dentro desse contexto, Rashi, ele interpreta da seguinte forma: se tu trabalhares no estudo da Torá, que é o início da nossa paraxá da semana, Bechukotai. Então, Rashi, ele interpreta a questão, se tu seguires meus estatutos, então ele interpreta desta forma: se tu trabalhares no estudo da Torá. Então ele usa a expressão trabalhares, que vai dentro do contexto de talhar, que é um trabalho mais árduo. Então isto é, se você fizer mais do que simplesmente estudar e arduamente se dedicar à Torá, então está dentro desse contexto, se tu trabalhares no estudo da Torá. Então vejam bem que Rashi, ele está dizendo, para realmente estar dentro desse contexto, não é apenas você estudar, mais do que isso, é se dedicar arduamente à Torá, o que significa estudar, conhecer e praticar. Ação, entendeu? Quando uma pessoa se dedica dessa maneira, então as palavras da Torá se tornarão talhadas em seu coração. Dessa forma, Deus está talhando em nossos corações a sua palavra. Ok? Mesmo se seu coração for rígido como pedra, a pressão suave e inexorável aplicada pela água da Torá, ela vai penetrar no seu coração pedregulho ou pedra dura, né? Vai cumprir aquilo que diz, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, que é também o aprendizado do Rabi Akiva, né? Quando ele, no seu analfabetismo, né? E o desafio que a sua pretendente, né? Lançou para ele, né? Caso contigo, se você se dedicar ao estudo da Torá, né? E ele, né? Já ali com seus 40 anos, ali estava já, como diz, né? Analfabeto, imagine, né? Começar a aprender, estudar, etc. e tal. Então, aí nesse sentido, não restou dúvidas de que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, esta é a primeira chave para o nosso crescimento pessoal.
Não existe algo como espiritualidade sem sacrifício. Um campo não produzirá colheitas a menos que alguém lavre e semeie a terra. Para fazer o potencial divino que cada um de nós possui, para crescer e florescer, o investimento no trabalho árduo deve, sem sombra de dúvida, ser feito. Então, aqui, amados, dentro desse início da nossa questão sobre crescimento verdadeiro, dentro da nossa última paraxá de Vaikra, nós vamos ficar aqui até aqui com essa primeira chave. Não existe algo como espiritualidade sem sacrifício. Se você não investir arduamente no trabalho do estudo da Torá, conhecimento, sabedoria e realmente dedicação, que vem ser somado à ação, obediência, então sempre será algo superficial. Então, nessa primeira chave, que nós possamos ficar aqui, amanhã estaremos falando sobre a segunda e a terceira chave nessa questão do crescimento verdadeiro. Por isso, se dedique. Não esqueça que os nossos sábios falam também que dentro da questão que nós já vimos aqui anteriormente, a própria Tzedaká, ela está dentro desse contexto aqui. Porque quando você faz de Tzedaká, você está fazendo um sacrifício, né, espiritual, no sentido de que a Torá seja cada vez mais divulgada, ok? Então é isso daí. Amanhã vamos continuar nesse aspecto sobre o crescimento verdadeiro. Nós estamos hoje na contagem do Homer, no 40º dia, ou no dia 40, ou seja, nós estamos no 5º dia da 6ª semana da contagem do Homer, ou seja, 5 semanas e 5 dias do Homer. Hod de Yesod, que significa humildade na vinculação. A humildade é crucial para um vínculo saudável. A arrogância divide as pessoas. Preocupar-se com seus próprios desejos e necessidades separa você dos outros. A humildade lhe permite apreciar outra pessoa e se ligar a ela. Quando um vínculo é apenas uma extensão de suas próprias necessidades, torna-se apenas uma ligação mais firme consigo mesmo. A ligação saudável consiste na união de duas pessoas diferentes, com personalidades independentes, que se juntam para um propósito maior do que a mera satisfação de suas próprias necessidades. Então, neste refinamento do dia de hoje, no 40º dia da contagem do Homer, nós temos humildade na vinculação. E aqui a humildade, ela é crucial, ela é importantíssima para um vínculo, união saudável com o próximo. Quando falta esta humildade, o que entra no lugar? Entra a arrogância, entra a prepotência. E quando entra estas coisas aí, então o que acontece? A pessoa fica preocupada apenas com as suas necessidades, com o seu eu, o seu ego. Então ele não admite que alguém venha somar com ele. Ele não admite, entre aspas, né, dividir o espaço com outra pessoa. Porque sempre o eu, sempre o ego é que vai estar em foco, em primeiro lugar. Então, a pessoa, quando ela falta a humildade e a arrogância, a prepotência, o orgulho, o egocentrismo e coisas semelhantes dominam, então não há espaço para outra pessoa. Mesma coisa, mesmo que seja a esposa, o marido, os filhos, o colega de trabalho, o colega de escola, etc. e tal. Não importa. Quando a pessoa falta humildade, ela pode estar casada, pode ter filhos,
pode estar vivendo numa comunidade, pode estar vivendo na escola, numa sociedade, etc. e tal, mas ela sempre está sozinha. Porque ela se isola das pessoas, porque para ela, só ela é importante, os outros não. Só ela tem espaço e preenche todo espaço. Não admite, não aceita que outra pessoa venha ocupar o espaço junto com ela. Então, nesse sentido, né, ela quebra o vínculo e ela sempre é o eu em primeiro lugar. Então, não é, de fato, um relacionamento saudável que a pessoa assim o tem. Por isso, a verdadeira humildade vem do reconhecimento e aceitação de Deus na sua vida. Aqui é algo estrondoso para o nosso conhecimento, para o nosso refinamento. Quando os nossos mestres dizem que a verdadeira humildade vem do reconhecimento e aceitação de Deus na sua vida, o que os nossos sábios estão dizendo aqui? Uma triste e péssima realidade para a pessoa que não tem humildade. Assim como ela não aceita que outra pessoa ocupe um espaço junto com ela, ela também não aceita que Deus ocupe um espaço na sua vida. Ela fala de Deus, diz que teme a Deus, diz que conhece a Deus, diz que estuda a Torá, mas lhe falta humildade. Na realidade, tudo é superficial, porque Deus não está na vida dela. Ela não tem Deus porque ela não dá espaço para Deus. Então, quando falta a humildade, também falta o reconhecimento e a aceitação de Deus na sua vida. Vejam o que nos reserva o 40º dia da contagem do Homer. Para o nosso refinamento, das nossas emoções, da nossa personalidade e caráter, da nossa alma. A verdadeira humildade vem do reconhecimento e aceitação de Deus na sua vida. Ou seja, a humildade verdadeira ou a verdadeira humildade, ela é um fruto, uma consequência natural quando a pessoa realmente reconhece e aceita Deus na sua vida. Aí vem a verdadeira humildade. O contrário é o contrário, entendeu? As perguntas, né? Hoje temos uma pergunta só que diz assim, para a nossa reflexão. Estou consciente de que na união existe um terceiro parceiro, que é Deus, e que é esse parceiro que possibilita a união com outra pessoa, apesar de nossas diferenças? É boa reflexão. E o exercício para o dia é, quando estiver rezando, agradeça a Deus especificamente por ajudá-lo a se ligar com outras pessoas. Baruch Hashem? Bom exercício, boa reflexão, boa prece, bom reconhecimento e agradecimento de que Deus te capacita para poder ligar-se a outra pessoa. Vamos em frente, palavra final do nosso Rebbe Menachem Mendel, o Josélio Tavares, chegando por aí, shalom, shalom, Josélio Tavares. Então, o nosso mestre, o nosso professor, o nosso Rebbe, Menachem Mendel, ele traz para nós, na sua palavra final desta aliá, falando sobre uma questão de honrar os nossos filhos. Interessante. Vamos ver por que é interessante isso e qual é a conexão que tem com a nossa aliá de hoje, a nossa leitura de hoje. Então nós lemos aí, nós vimos aí, nós ouvimos. Deus instruiu Moshe para que dissesse ao povo judeu, se um homem consagra a Deus parte do seu campo herdado, vamos ver agora o que o Rebbe interpreta e nos ensina. Então assim diz o Rebbe, porque a Torá nos permite doar ao templo ou aos seus sacerdotes posses que Deus nos outorgou?
Não se considerará que estamos sendo ingratos com Ele, ou talvez nos esquivando da responsabilidade que depositou em nós ao colocar esses recursos à nossa disposição? A resposta é que, na realidade, diz o nosso Rebbe Menachem Mendel, todas as nossas posses, na realidade, pertencem a Deus. Ele as colocou à nossa disposição durante as nossas vidas, somente para que nós as refinemos. E assim, ao refiná-las, conectando-as com a Torá e os mandamentos, também acabemos refinando a nós mesmos e o mundo no seu todo. Ou seja, a finalidade de Deus é refinar este mundo físico, material e profano, refinar as nossas vidas, refinar todos e qualquer objetos e posses que possamos ter. Que significa tudo isto? Significa que tudo precisa ser colocado ao serviço de Deus, porque isso vai permanecer, o resto negativo. Continuando, portanto, não temos direitos inerentes sobre aquilo que possuímos. Isso não é nosso para que abusemos ou desperdicemos por simples prazer ou vontade, né? Eu tenho X coisa, então essa noite eu vou pintar e bordar, né? Negativo, né? Ganhei na sorte grande, ei, beleza, hein? Quem não quer ganhar na sorte grande, não é verdade? Ganhei meus milhões na sorte grande, então agora vou realmente abusar e desperdiçar. Negativo. Tudo, tanto a nossa vida, como tudo aquilo que está conectado com este mundo, fisicamente, materialmente, toda e qualquer posse que nós tenhamos, tudo precisa ser refinado para um serviço a Deus. À medida que nós vamos nos dedicando ao serviço divino no dia a dia e vamos colocando, por isso que fala aqui dentro dessa paraxá da semana, Berrocotai, sobre a questão de consagrar, né, as pessoas, os filhos, propriedades, gados, etc., para o templo, para o eterno. Tudo isso aqui, resumidamente, significa que tudo nós precisamos consagrar para Deus, fazendo um serviço para Deus e no nosso dia estejamos refinando a nós mesmos, refinando a nossa sociedade, o nosso mundo, refinando tudo aquilo que é material e objeto no nosso mundo, tudo sendo colocado para o serviço divino. Se isso é verdade em relação às nossas posses externas, tanto mais certo é em relação ao nosso corpo e os nossos talentos. Devemos fazer um uso apropriado deles e direcioná-los para fins positivos. Não são nossos para fazer deles abuso ou um mau uso. E isto realmente aplica-se ainda mais em relação aos nossos filhos, a quem valorizamos mais do que a nós mesmos. Os nossos filhos pertencem a Deus, quem os confiou ao nosso cuidado, para que os criemos com o intuito de serem bons e santos. Como pais, nos é natural não economizar nem poupar nenhum esforço para conseguir o que for melhor para os nossos filhos. Por isso, né, nós temos lá o Salmo 127, verso 3, onde nos fala, naquela tradução simples, né, fala que os filhos são herança do Senhor, né? É aquela tradução bem simples. Mas uma tradução um pouco mais aprofundada, ela nos fala que os filhos
são uma doação do Eterno. E sua descendência é a recompensa. Por isso que em outro texto nos fala, e vereis os filhos dos teus filhos, a recompensa. Então, por isso, realmente, né, os nossos filhos pertencem a Deus, é uma doação de Deus, né? E vai chegar um momento em que Deus vai pedir aí uma explicação, né, uma prestação de contas, como que foi o seu cuidado com ele. Qual é o cuidado? Tudo que ele precisou para comer, beber e vestir, tudo eu fiz. Tudo que ele pediu, tudo eu dei. É isso que realmente Deus nos fala pela sua palavra? Vamos ver o que o Rebbe diz? Assim como os pais, né, é natural, né, não economizar nada para poder realmente atender o pedido dos filhos. Então, a nossa maior propriedade, qual é a nossa maior propriedade? A minha casa vale quantos milhares de reais? Não, o meu carro, quantos milhares de reais vale? Não, eu tenho uma propriedade muito boa, quantos milhões ela vale? Tudo insignificante. Por quê? Porque a nossa maior prioridade devem ser os nossos filhos. E dentro dessa realidade, qual é a nossa maior prioridade com referência aos nossos filhos? Dar-lhes uma ótima educação judaica, baseada nos valores eternos da Torá. Esta é a melhor forma de lhes assegurar a mais verdadeira e duradoura felicidade. Fora disso, você estará dando apenas ilusão para os seus filhos. Então você escolhe a doação que Deus lhe fez e que amanhã ele vai pedir uma prestação de contas. Como você vai responder a este quesito para Deus? Qual será a nossa resposta? Então o Rebbe diz, a nossa maior prioridade é dar-lhes uma ótima educação judaica, baseada nos valores eternos da Torá. Esta é a melhor forma de assegurar para os nossos filhos uma verdadeira e duradoura felicidade. Você realmente quer a felicidade dos seus filhos? Saiba como fazê-la. Mas ele não quer saber de nada da Torá, ele não quer saber nada de Deus. Não tem problema. Mas não abra mão disso você, de ensinar-lhes, de sempre falar com eles dos reais valores judaicos, dos reais valores da Torá. Uma hora, a semente, ela brota. Não restam dúvidas. Todo ser humano é terra. E toda boa semente que cai na terra, uma hora ela brota. Então os nossos filhos, como nós, somos terra. Jamais podemos deixar de lançar a boa semente da palavra. Fundamentos judaicos, fundamentos da Torá. Uma hora brota. E nós vamos ver. Realmente Deus fez o que precisava fazer. E eles compreenderam isso. Por isso, não desista dos seus filhos. Eles não querem saber de nada, bate o pé, corre de perto da gente porque não quer ouvir falar, que não sei o que, não sei o que lá. Continue, insista, água mole em pedra dura, tanto bate e até que fura. Não esqueça isso daí. E uma coisa é certa, tudo o resto é um vazio que não existe. Estes fundamentos são eternos, são reais e permanecem para sempre. Escolha, pois, o que permanece e não o vazio. Seja forte, seja luz, seja cada vez mais aquele que fundamenta a sua vida nos valores judaicos e nos valores
da Torá. Não só você tem uma verdadeira e duradoura felicidade, mas todos os seus também o terão. Até amanhã. Shalom, shalom.